Bom, eu sou a Anitta Aires, eu sou roteirista e sou cofundadora do Cinefrequência. Bom, acho que é isso, né, Bi? Pode continuar. Eu sou a Bianca Martins, eu sou técnica e editora de som. Eu também sou cofundadora do Cinefrequência, eu e a Anitta, mais a Juliana Lobo, que é diretora de arte, e a Fernanda Vidigal, que é produtora. Nós 4 formamos o Cinefrequência. O coletivo está próximo de chegar num ano de existência, a gente começou no finalzinho de maio do ano passado. E a ideia, assim, a nossa motivação, e que eu acho que está se concretizando bem assim, na nossa experiência prática, era ter um coletivo voltado para estudos, né, voltado para formação no campo do audiovisual, elaborando oficinas, encontros, mesas de conversa, que tem acontecido online, justamente porque já nasceu nesse contexto da pandemia. Mas, enfim, acho que a gente eventualmente até tem projeções de fazer outros tipos de atividades quando o contexto mudar, né? Enfim, mas sempre com esse foco da formação, com o foco de ter trocas de experiências do que a gente vive em cada departamento do cinema, né? O que cada pessoa vive na sua função, e a partir dessas vivências ter esse intercâmbio de ideias, de como fazer, né? Mais do que ter, né? Quando a gente vai montar uma oficina, a gente geralmente se alia a colaboradores que fazem cinema, né? Que estão ativos na área, que tem essa vivência. E os cursos vão a partir daí, e menos dessa coisa, acho que é um pouco a ideia desconstruir essa coisa do conhecimento correto, né, o conhecimento que vem de cima para quem está embaixo, e se não fazer uma troca mais horizontal a partir do que as pessoas realmente vivenciam e compartilham uns com os outros. Né, a oficina tem bem esse modelo aberto, assim, né, onde todo mundo participa, alguém guia a oficina, mas os alunos, todo mundo está convidado a interagir. Por ser majoritariamente online, todas as experiências até agora, a gente tem tido uma experiência bem legal de poder estar com pessoas do Brasil inteiro, né? Então, nas oficinas que a gente realizou até agora, a gente já teve pessoas do Brasil todo e até acho que 1 ou 2 alunos de outros países. Então, é muito legal, assim, por um lado, está sendo bem legal ter essa experiência do online e de estar podendo estar junto, né? E interagindo tantas pessoas de todos os lugares do Brasil mesmo, que se fosse presencial provavelmente não estaria acontecendo, né? Então o coletivo tem um pouco essa trajetória até agora. E a nossa ideia sempre foi ter oficinas, né? Mas além disso também outras séries de conteúdos e conversas abertas. Então a gente começou o coletivo com o Cineclube e depois, enfim, é isso. A gente fez uma série de encontros abertos, geralmente com a possibilidade das pessoas que estavam assistindo interagirem. A gente fez conversas aqui mesmo, né, no Google Meet, enfim. Porque a nossa ideia sempre foi realmente a troca, a interação. E a gente tem as oficinas, que aí são processos mais longos, né? A gente convida colaboradores para falarem sobre os seus processos, na sua área. E a gente teve até agora 14 oficinas, com pouco menos de 14 colaboradores, porque teve colaboradores que deram mais de uma oficina. E, enfim, a nossa ideia também foi pensar na formação audiovisual de maneira mais ampla e sair um pouco do que a gente vê nas escolas de cinema, que é um foco grande em direção, produção, roteiro, né? Então a nossa ideia sempre foi abrir um pouco esse leque, chamar diretores de arte, figurinistas, enfim, pessoas que estão em funções às vezes vistas como mais técnicas, técnicos de som, enfim, fotógrafos, iluminadores, cenógrafos, enfim. A nossa ideia foi sempre mostrar o trabalho criativo de cada um nessa área e como que funciona o processo de cada um para construir uma obra audiovisual, né? Pensando que todo mundo ali é importante constrói aquela obra junto. A gente, no começo, convidou pessoas que a gente sabia que tinham interesse ou já tinham aulas, já tinham experiência com dar aula, para dar as oficinas, e hoje em dia é bem aberto, qualquer pessoa que segue a gente, que acompanha, pode chegar e falar, olha, eu tenho
eu tenho vontade de falar sobre essa parte do meu processo criativo, eu tenho vontade de compartilhar isso e tal. Então, na verdade, cada colaborador e cada oficina é uma oficina. A gente não tem um cronograma fixo, assim, né? Não é uma coisa, todas as oficinas têm uma duração X de tempo, acontece em tal dia da semana. Não, a gente vai organizando a oficina a partir das demandas e a partir daqueles conteúdos, né? Na verdade, isso fica bem aberto para o colaborador, que ele, a gente conversa e a gente tem algumas reuniões com os colaboradores para chegar num formato, mas isso é feito em conjunto, não é uma coisa que a gente planeja antes, assim, é sempre com eles, né, com os colaboradores. E ao mesmo tempo, conforme a gente vai tendo esse histórico das oficinas, a gente também, porque o final das oficinas, né, depois que acaba a aula, a gente passa um formulário para os alunos de avaliação, né, para eles falarem o que eles acharam, o que eles gostariam de ter tempo, de ter visto, né, ou até mesmo isso, se eles gostariam que a oficina durasse um pouco mais de tempo, quais assuntos poderiam ter sido abordados, e se eles têm interesse em algum tipo de oficina no geral. E eu acho que isso muitas vezes dá um norte pra gente pensar. Tem bastante gente falando que gostaria de fazer oficina de roteiro. Vamos ver se a gente consegue fazer algo nesse sentido. Então acho que também tá acontecendo, a gente está cada vez mais tendo essa segunda possibilidade de se programar, né? O próprio feedback que a gente vai tendo das pessoas que participam das oficinas vão construindo ideias para as próximas. Assim, acho que o nosso público em geral é realmente um público universitário, um público que está acabando de sair ou que está ainda nesse começo de profissionalização. Dependendo da oficina também tem muita gente que já está na área, mas que quer, por exemplo, a gente tem uma oficina que é mais voltada para a produção de objetos, né? A gente teve uma das colaboradoras. Então tem muitas diretoras de arte, mas que trabalham com outras áreas da arte, mas que têm interesse em conhecer mais sobre produção de objetos, por exemplo. Mas enfim, o nosso retorno é por esse formulário e pela interação no Instagram mesmo, que a gente vai percebendo que tem essas demandas. Na verdade, a nossa ideia é sempre ampliar mais o leque, sabe? Assim, a gente teve bastante coisa voltada, porque a gente também vai indo através das nossas áreas, né? De certa forma. Somos 4 mulheres de áreas diferentes. Então, a gente também vai chamando as pessoas que a gente conhece das nossas áreas para movimentar o coletivo. Então, agora eu acho que a gente está no momento até de ampliar para além das nossas áreas, sabe? E começando a convidar pessoas de áreas que a gente ainda não trabalhou. Esse é um pouco o intuito, sabe? A gente já fez a oficina disso, então agora vamos procurar uma coisa diferente, uma coisa... E sempre fugindo do que já tem numa formação mais clássica de cinema, né? Então a gente teve oficina de figurino de animação, uma coisa super específica que geralmente as pessoas não têm muito acesso. Então a gente também vai buscando colaboradores que têm uma visão um pouco mais diferenciada, ou às vezes mais específica, que em certos contextos não teriam tanta visibilidade ou não teriam espaço para ter uma oficina, para ampliar mesmo. E é engraçado a gente pensar, a gente consegue, acho que agora facilmente lembrar de algumas pessoas, na minha cabeça assim, vem umas 5, pelo menos, que já fizeram mais de uma oficina, de temas diferentes. Então, gente que fez oficina de arte, mas depois fez documentário, né, acho que pessoas que até brincam, acho que algumas pessoas da aula de produção de objetos mesmo brincam que estão se formando na universidade sem frequência, porque já fez mais de uma oficina sobre assuntos diferentes. E eu acho que esse tipo de reincidência, vou usar essa palavra mais para ilustrar, de pessoas que vão se interessando e vão comprando essa ideia de falar de coisas que são do audiovisual, portanto da área que a pessoa tem interesse, mas a partir de diversas abordagens. Abordagem de arte, abordagem de som, abordagem de roteiro. Eu acho que isso também é uma troca não, mas é uma renovação do vínculo que a gente vai fazendo com as pessoas a cada oficina. E a nossa interação pelo Instagram, ela também é muito, acho que ela também é um pouco diferenciada, porque a gente tem uma programação no Instagram que é falar um pouco das oficinas mesmo, das oficinas que estão acontecendo no momento, expor alguns trabalhos que são produzidos nas oficinas, mas a nossa principal programação é feita em cima de uma curadoria rotativa,
que é feita entre nós mesmos, mas em algum momento já foi uma curadoria feita por pessoas que queriam colaborar nesse processo, então a gente também tinha esse esquema de fazer um convite a pessoas que a gente tinha próximo e falava, você quer ajudar a gente a fazer essa curadoria? E aí é basicamente isso, a cada dia da semana a gente tem um post temático, então a gente tem, que são baseados em hashtags, né? Então tem a hashtag Soma, que reúne 5 filmes de uma temática X, né? Então é como se fosse uma curadoria de filmes embaixo de uma temática. A hashtag Aspiro, que é quando a gente faz um post falando, homenageando algum profissional do cinema, de qualquer área do cinema, que a gente admira e gosta do trabalho. O Sussurro. O Sussurro é uma indicação de filme que esteja online em alguma plataforma. Então, acho que essa coisa da curadoria rotativa também estabelece um diálogo muito legal com as pessoas, porque é isso, né? A pessoa veio e fez uma oficina do coletivo, então já teve ali uma experiência, já sabe o que é o Cinefrequência. Mas aí é legal ela estar seguindo a nossa página e interagindo ali com a gente, porque ela vai ter acesso a mais informações, independente de estar fazendo uma oficina ou não no momento. E ela mesma pode participar dessa curadoria rotativa indicando algo. Então, acho que tem essa frente também que é bem legal, de manutenção mesmo, assim, da relação com a galera que vai chegando. Acho que a resposta dessa pergunta tem que começar com um silêncio dramático, né? Com uma pausa dramática, um minuto de silêncio pelo mercado do audiovisual brasileiro, que está sendo desconstruído, né? Assim, está passando por um desmonte desde meados de 2016. Curiosamente, esse desmonte da cultura brasileira atravessa a nossa história, porque nós 4 fundadoras do Cinefrequência, nós temos uma origem, né? A nossa relação começou na EICTV, que é uma escola de cinema em Cuba. Eu e a Fernanda, né? A Fernanda Vidigal, que é a produtora, nós fizemos o curso regular, então nós passamos 3 anos em Cuba. A minha turma, de 2015 a 2018, e eu digo que a história essa atravessa completamente, porque eu fui fazer esse curso em Cuba, porque nós tínhamos um convênio entre o Ministério da Cultura e a ICTV, e esse convênio deixou de existir no meio do meu curso, né? Então, em 2016, quando a gente toma o golpe e o Ministério da Cultura, inclusive, é extinto por alguns dias, coisas assim, isso impactou a gente diretamente, a gente perdeu a bolsa no meio do curso, foi uma novela, e acaba que atravessou a ICTV inteira, porque é isso, assim, né? Existia uma relação muito forte de brasileiros nessa escola, e eu acho que, assim, e essa ruptura está ressonando até agora, assim, o número de brasileiros que ainda vão para lá. No caso da Anitta e da Juliana, elas fizeram cursos de menor duração, que são as maestrias, são 6 meses, né? E foi nesses tempos que a gente conviveu juntos na escola e se conheceu. Mas mesmo isso, assim, né, vai impactando todos os brasileiros que vão para lá, vão tendo acesso um pouco mais restrito. Então, enfim, só para dizer que é isso, a gente vem vendo esse desmonte há muito tempo, e eu acho que agora, no momento ainda infinitamente mais agudo, não só por questões de políticas públicas, quanto da pandemia mesmo. Não sei, acho que e é isso, assim, acho que é uma pergunta difícil de fazer em relação a previsões, né? A gente consegue constatar que o cenário atual é muito difícil. E eu acho que, e aí é isso, tentar estabelecer uma previsão ou retomada, eu acho que é um pouco cedo ainda, de uma maneira assim, honesta, né? Falar, não, acho que talvez ano que vem a gente consiga voltar ao normal. Não sabemos, né? Isso depende de muita coisa que vai acontecer nos próximos meses, né? A nível macro, de política mesmo no país, em relação à vacinação também e tudo. Mas, pensando assim um pouco mais no foco dessa pergunta, né? Ou seja, como avaliar o mercado audiovisual atual, eu acho que até aí o coletivo ganha um espectro muito importante, assim, que é isso. Se no primeiro momento a gente está mais impossibilitado, se a gente está mais limitado de realizar produtos audiovisuais, né, na prática, filmagem, pós, tudo, uma alternativa pode ser a gente refletir sobre nossos processos, trocar nossas experiências e ir se armando no sentido, né, e se alimentando dessas trocas, desses processos, para que quando a gente possa ter, de novo, um convívio físico no set de filmagem, fazendo, a gente leve tudo isso que a gente construiu nesse meio tempo. Então, eu acho que o coletivo ganha também sentido nessa visão, sabe? Nesse ponto de vista. É bem difícil, né? Essa pergunta, porque eu acho que a gente está num momento também de transição muito simbólico, assim, muito forte, em que a gente também tá todo mundo perdido. Quem tá na área há muito tempo, quem tá entrando agora, a gente não consegue muito ter
grandes perspectivas, né? Eu acho que o que a gente sente, assim, na verdade, todas nós, de certa forma, a gente trabalha dentro de um espectro de um cinema independente, enfim, a gente fizemos grandes projetos, né? Mas, em geral, a nossa área é de um cinema mais independente e que sentiu muito forte esse impacto do desmonte da cultura. Bom, todo mundo está sentindo, de uma forma ou de outra, mas as possibilidades de edital e tudo mais estão cada vez mais limitadas. Então, o caminho que a gente trilhou, de certa forma, né, com editais e tudo mais, ele é um caminho que é muito difícil a gente dizer, segue por esse caminho e tenta editais, etc., principalmente dentro do Brasil, né? Como a gente tem essa formação e a gente se conheceu em Cuba, de certa forma, a gente também percebe que tem um movimento importante da América Latina que pode ser importante de recuperar. Então, buscar coproduções, buscar parceiros na América Latina para tentar, enfim, né? Agora é buscar todos os caminhos possíveis. O que a gente sente assim, eu acho que eu posso dizer por mim, na verdade, o que a gente percebe muito pelo coletivo e pelas conversas que a gente tem com os profissionais e com as pessoas que estão entrando, é que a gente, e é curioso isso, porque tem a situação da pandemia que faz a gente repensar a forma de fazer cinema, né? Porque você não pode, neste momento, colocar 100 pessoas dentro de um set, você não pode criar uma mega equipe e tal, mas independente disso, pelas conversas e esmiuçando esses processos criativos de cada área, a gente percebeu como é interessante buscar equipes reduzidas, buscar um lugar de trabalho que seja mais confortável para todas as pessoas que estão ali. A gente sabe que o meio do cinema tem um ritmo de trabalho muito incessante, muito pouco saudável muitas vezes, né? Então, a gente também percebe muito isso, assim, uma vontade, e eu acho que isso pode ser uma força para a gente, em certo sentido. A gente pode buscar força aí, né? Em buscar equipes menores, com algum tipo de equidade salarial, né? Que todas as pessoas que estão nesse projeto sejam valorizadas, e uma forma mais saudável de produzir, né? É muito difícil falar disso agora e é muito difícil falar que isso pode dar força pra gente, mas eu acho que a gente tem percebido isso, né? A gente tem, quando todo mundo precisou parar por causa da pandemia, todo mundo começou a conseguir olhar para o próprio trabalho, começou a falar, cara, como seria legal fazer um projeto menor, que eu tivesse mais tempo, com uma equipe reduzida. E então eu sinto um pouco que o caminho é esse, sabe? O caminho é ir buscando pessoas que têm processos próximos aos seus, valores parecidos aos seus, criando projetos e movimentando, né? Acho que a gente está no momento de movimentar os nossos processos criativos, as nossas forças, o que a gente conseguir de potência, né? E o coletivo vem mostrando muito isso pra gente, que a gente está num momento muito complexo, tá todo mundo muito esgotado, e ter o coletivo como um espaço de troca, como um espaço de perceber o outro, o processo do outro, as potências do processo do outro, é o que faz a gente estar aqui, é o que faz valer a pena, assim, né? É isso, acho que todos nós, em certa medida, ainda achamos que vale a pena trabalhar com cultura, por mais difícil que seja o contexto. Então é nisso que a gente se apoia, é nisso que a gente busca seguir. Mas não tem muito como falar, segue esse caminho. Acho que nunca teve, mas agora é mais difícil ainda você conseguir chegar num conselho, assim. Porque tá todo mundo muito perdido, né? A gente não tem grandes perspectivas. A gente está passando esse período de transição, tanto em relação à pandemia, mas também em relação à distribuição, as formas de distribuição, né? O streaming de uns anos para cá começou a ganhar muita força e os próprios conteúdos de Instagram, enfim, a gente está ampliando bastante as formas de fazer audiovisual. Na pandemia, a gente teve
teatro online, museu, visitas de museu online, etc. E, de certa forma, tudo isso é audiovisual, né? Enfim. Então, acho que a gente ainda não consegue ter dimensão de tudo que ainda pode surgir, pode ser criado e recriado a partir disso. E acho que isso é super importante da gente levar em consideração e pensar no futuro, sabe? A Bianca falou um pouco no começo de como uma das coisas que foi muito especial pra gente, assim, e que é muito interessante, é ter pessoas de diversas partes do Brasil e diversas, inclusive, né, a gente teve de outros países fazendo parte das oficinas. E essa troca com pessoas de diversos lugares foi muito importante e eu acho que é a grande força do online, né? Assim, a gente vinha falando de novo sobre o contexto político, né? Desde antes de 2016 já tinha uma busca do Ministério da Cultura de uma ampliação do eixo Rio-São Paulo. Agora a gente está passando por um desmonte que, enfim, mas o online permite recuperar, assim, buscar essas trocas entre diversas partes do Brasil e diversas realidades. Então, acho que, de certa forma, o online possibilita um futuro para o audiovisual um pouco mais diverso.